Política é a apropriação da propriedade alheia e democracia é a luta de todos contra todos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. Na segunda parte do século XVIII, as 13 colônias britânicas na América do Norte estavam fartas com a exploração da Grã-Bretanha, que buscava aumentar a arrecadação para lutar na Guerra dos 7 Anos. Percebendo o aumento no descontentamento dos colonos, britânicos vieram para tentar confiscar suas armas. Este foi o estopim para que os colonos decidissem, em 4 de julho de 1776, declarar sua independência e a secessão da Grã-Bretanha. Decidiram ir à guerra contra a maior potência mundial da época pelas suas liberdades e venceram. Formaram então os Estados Unidos da América, com uma Constituição cujo objetivo era limitar os poderes do Estado e garantir os direitos naturais das pessoas, como liberdade de expressão, liberdade de culto, livre associação e porte de armas, para certificarem-se de que não voltariam a ser escravizados como foram anteriormente pela metrópole britânica. Deste modo, os Estados Unidos viveram uma espécie de laissez-faire por mais de um século. De 1789 a 1913, o governo federal praticamente se mantinha apenas com tarifas sobre importação. Em 1791, passaram o primeiro imposto sobre bebidas destiladas. O valor do roubo era de 6 a 9 cents por galão de bebida. Isso foi o bastante para causar uma rebelião. Milhares de americanos se revoltaram, formaram um novo grupo secessionista e entraram em confrontos armados contra os cobradores de imposto. O governo diminuiu o valor do imposto para tentar apaziguar a situação, o que não adiantou. A revolta já seguia por anos, sem que o governo conseguisse arrecadar o imposto. Para conter a insurreição, o governo teve que formar uma milícia de 13 mil homens, exército comparável aos utilizados nas batalhas de independência, tendo que apelar para o alistamento forçado, o que causou novamente protestos com novos conflitos armados e mortes. Aproximadamente 150 pessoas foram presas na ocasião. Depois que finalmente o exército foi formado, o próprio presidente George Washington deixou a Filadélfia para encontrar-se com a milícia. Foi a primeira e única vez que um presidente americano empossado liderou tropas em campo. Sabendo da aproximação das tropas, os líderes da insurreição contra o imposto e cerca de 2 mil rebeldes fugiram para as montanhas, além do alcance das milícias. Os que ficaram não apresentaram resistência. Foram necessários 6 meses para que os acusados fossem julgados. A maioria foi absolvida devido à identidade equivocada, testemunho não confiável e até a falta de testemunhas. Apenas 24 foram indiciados, 10 foram julgados e 2 foram condenados. Weigel, que havia espancado um coletor de impostos e queimado sua casa, e Mitchell, que foi convencido a roubar o correio dos Estados Unidos ao deixar Pittsburgh, esperando descobrir quem naquela cidade se opunha a eles e encontrando várias cartas que condenavam os rebeldes. Os 2 foram levados à forca por traição e posteriormente perdoados pelo presidente Washington. Enquanto a oposição violenta ao imposto terminou, sua posição política continuou. Como a receita arrecadada pelo imposto era baixa e sua impopularidade muito alta, com a eleição do novo presidente Thomas Jefferson, o Congresso revogou o imposto contra bebidas destiladas. No primeiro século de sua fundação, o alto nível de liberdade econômica permitiu que os Estados Unidos se tornassem uma das maiores potências mundiais. A América era considerada a terra das oportunidades. Americanos acreditavam que poderiam ser o que quiserem, sendo necessário apenas esforço, dedicação e trabalho duro. Acreditavam nisso porque realmente era verdade. Mas em 1913 a coisa começou a desandar. Foi o ano em que a Federal Reserve e o Fed, o Banco Central Americano, foi criado, e com ele o imposto de renda. O Fed deu ao governo o poder de manipular a inflação e as taxas de juros.
o que seguidores da Escola Austríaca de Economia apontam como causa da Grande Depressão de 1929. E com o pretexto de resolver a crise, muitas outras intervenções econômicas foram implementadas. Sabemos que quando o Estado cria leis para resolver algum problema, mesmo que as intenções sejam boas, o resultado obtido é o oposto do esperado. O ganhador do Prêmio Nobel, Milton Friedman, afirma que todas as intervenções apenas atrapalham e que se o Estado não tivesse intervido, a crise teria sido resolvida muito mais rapidamente. Os efeitos da Grande Depressão de 1929 persistiram até a abolição do padrão ouro e o aumento da demanda causado pela Segunda Guerra Mundial em 1944. A partir de então, a regulação estatal na economia tornou-se generalizada. O país idealizado pelas mentes brilhantes dos pais fundadores para ser criado e mantido como um Estado mínimo tornou-se o maior Estado que jamais existiu no planeta Terra. Tal desfecho era inevitável. O Estado sempre terá todos os incentivos para aumentar cada vez mais o seu poder e a sua influência. Não importa quantos checks and balances, pesos e contrapesos aí sejam criados, todas as limitações ao Estado e garantias de direitos aos cidadãos escritas aí na Constituição dos Estados Unidos foram relativizadas. Hoje não passam de rabiscos que podem ser interpretados da forma que burocratas acharem mais conveniente. Toda a riqueza criada pela liberdade econômica foi sequestrada e utilizada para alimentar o Leviatã. Hoje as pessoas não acreditam mais que os Estados Unidos seja a terra da oportunidade. Não acreditam mais que, mesmo se trabalharem duro, possam ser o que quiserem. E não acreditam porque isso já não é mais uma verdade. Se você se esforçar e se dedicar em produzir algo, terá o fruto do seu trabalho confiscado através de impostos e distribuído para quem não se esforçou como você. Muitos dos planos que você desejava fazer agora foram regulados ou proibidos, o que torna praticamente impossível competir com empresas lobistas apadrinhadas aí pelo Estado. Tendo todos os seus sonhos frustrados, as pessoas começam a ter a impressão de que o Estado é a única entidade com meios de fazer qualquer coisa. A única forma que as pessoas encontram de realizar qualquer mudança é pedindo que o Estado a faça. Mas enquanto você está pedindo que o Estado faça uma coisa, tem outro grupo pedindo que seja feito o exato oposto. Quando isso acontece, você então passa a hostilizar esse outro grupo como um inimigo. E o Estado é quem se beneficia disso. Antes do advento da democracia, quando as pessoas viam suas liberdades ameaçadas, elas se revoltavam contra seus governantes, como os colonos aí fizeram ao se secessionarem da sua metrópole. Hoje, elas se atacam umas às outras. O Estado então passa a fomentar essas intrigas e divisões, passa a colocar ricos contra pobres, patrão contra empregado, brancos contra negros, mulheres contra homens, gays contra héteros, e aí por diante. Todos esses grupos estão brigando entre si e pedindo que o Estado faça o que é melhor para eles em detrimento do outro. E ao mesmo tempo estão legitimando e dando mais poder ao Estado. Assim, a tão aclamada democracia passa a ser a luta de todos contra todos. As pessoas naturalmente tendem a caminhar em direção à verdade. Se todas as pessoas chegarem à verdade, haverá consenso, e havendo consenso, não haverá necessidade de um Estado para resolver disputas. Logo, o Estado precisa promover essas disputas para continuar sendo relevante. Se alguém está defendendo a verdade, é mais fácil convencer as outras pessoas. Quem não consegue convencer outras pessoas através de argumentos, se sente compelido a convencê-las à força, utilizando o aparato coercitivo do Estado. Para isso, se juntam com outros que têm ideias semelhantes, criam partidos, fazem lobby, se candidatam a cargos políticos e, quando eleitos, usam o poder, os recursos e o aparato coercitivo estatal para promover suas ideias e suprimir a ideia contrária. Estamos vendo como a política é a atividade de se decidir o que será feito com a propriedade alheia. Todos esses grupos coletivistas estão pedindo para que o Estado use o seu monopólio da força para proibir ou obrigar outras pessoas a usarem suas propriedades de modo a beneficiá-los. Todos fazem isso sem perceber que é obviamente imoral. Quando um lado ganha, a percepção do lado perdedor
é de que o Leviatã irá destruir sua vida, frustrar todos os seus planos para dar vida boa para o inimigo. E na próxima eleição, se o outro lado ganhar, irá desfazer tudo o que havia sido feito, destruir a vida e frustrar os planos do lado que perdeu, para dar vida boa para o lado que ganhou. Isso cria um ciclo vicioso e justifica um lado estar sempre brigando contra o outro. Ao invés disso, cada um poderia simplesmente seguir o próprio rumo e cuidar da sua própria vida. Cada um poderia decidir o que será feito com a sua propriedade e deixar os outros fazerem o que quiserem com a propriedade deles. Todos deveriam seguir a ética libertária, que é a lei da propriedade privada. Ninguém deveria pedir para a máfia estatal obrigar os outros a fazerem nada. Parem de pedir que o Estado faça qualquer coisa. Parem de dar legitimidade para o Estado. A lei de propriedade privada é a única forma coerente de se evitar o uso da lei do mais forte para resolver conflitos sobre recursos escassos. Eu peço, por favor, pessoal, vamos esquecer o coletivismo, vamos parar de intrigas imorais e sem sentido e vamos buscar nossos próprios interesses individuais no mercado, onde cada interação é benéfica para ambas as partes envolvidas. Se levarmos a ética às últimas consequências, fatalmente chegaremos ao ancapistão. É isso aí, obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Deixa Dilson, revisado e narrado por Bitdove. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se quer ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!